A irmã dela, a advogada Daiane Bezerra, teria processado o Itaú Unibanco após ter tentado sacar R$1 milhão e ser impedida pela instituição por desconfiança dos funcionários. O Lucas Krupax está ao vivo conosco para nos trazer mais informações. Boa tarde, bem-vindo. Obrigado, Yuri. Boa tarde para você, para a Débora e para quem nos acompanha aqui na CNN. A irmã da Deolane chegou no banco dizendo que precisava desse dinheiro para comprar um imóvel. Esse seria o motivo do saque. E aí os funcionários do banco ofereceram essa transferência virtual, uma transferência online para a irmã de Deolane Bezerra, e ela prontamente negou que o dinheiro chegasse até ela via transferência bancária. E aí os funcionários prontamente desconfiaram, primeiro por se tratar de um valor atípico, muito mais alto do que é movimentado via saque, e também porque eles identificaram indícios, sinais de lavagem de dinheiro. Essa tentativa de saque motivou algumas decisões judiciais. Em 2024, por exemplo, como iniciativa do próprio Banco Itaú, as contas da família de Deolane foram encerradas. A gente tem informações aqui que, a partir desse encerramento de contas, a família de Deolane processou o banco por danos morais e pediu a reativação das contas. Só que a Justiça deu ganho de causa para a instituição financeira. A gente foi atrás dos posicionamentos tanto do Itaú quanto da defesa de Deolane e da irmã de Deolane. Em nota, o Itaú informou que não comenta decisões e questões relacionadas a clientes específicos em razão do sigilo bancário. O banco esclareceu ainda que adota rígidos controles de prevenção à lavagem de dinheiro em conformidade com a regulação vigente. Já a defesa de Deolane, em nota divulgada à imprensa, afirmou que os fatos serão devidamente esclarecidos em momento oportuno. Os advogados também consideraram desproporcionais as medidas impostas à influenciadora. A defesa declarou ainda que vai demonstrar à Justiça que a influenciadora apenas exercia sua profissão de advogada. Segundo os documentos da operação de ontem, quinta-feira, Deolane tinha participação ativa em movimentações bancárias, recebia depósitos de uma empresa de fachada de funcionários fantasmas do PCC, de pessoas vinculadas ao PCC. Inclusive, essa operação teve início em 2019, a partir de bilhetes que eram trocados entre detentos vinculados à facção em um presídio de Presidente Venceslau. Nesta madrugada, por volta das 5 horas da manhã, a Deolane, que estava na penitenciária feminina de Santana, foi transferida para a penitenciária feminina de Tupi Paulista, no interior de São Paulo. Bom dia para você, Carol, para toda a nossa audiência. Exatamente, vamos falar um pouquinho sobre essa decisão tomada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, decisão tomada na última sexta-feira, negando aí este pedido de liberdade que havia sido impetrado, portanto, pela defesa de Deolane Bezerra. Deolane, que acabou contratando um dos maiores criminalistas do país, Aury Lopes Júnior, que está agora responsável pela sua defesa e que, portanto, entrou na última sexta-feira com esse pedido de liberdade que foi negado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Os advogados da Deolane Bezerra, inclusive, já estão aí avaliando recorrer ao Superior Tribunal de Justiça. A decisão, uma outra decisão ainda foi tomada neste final de semana, e uma decisão em uma instância ainda superior, que é o Supremo Tribunal Federal. O ministro Flávio Dino acabou, portanto, no último sábado tomando a decisão, publicando ontem, no domingo, levando em consideração uma série de fatores que haviam sido ponderados ali pela própria defesa da influenciadora, em especial tratando sobre a questão de que, de acordo com a defesa, ela tem uma filha de 12 anos e que isso, a defesa argumenta, portanto, que em determinadas situações, como o entendimento que havia sido já afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, havia, portanto, uma brecha para a substituição de prisão preventiva para a prisão domiciliar para mães de crianças menores de 12 anos. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, portanto, acabou entendendo que não havia nenhuma ilegalidade na prisão. Ele cita, inclusive, sustenta a sua decisão em alguns pontos, eu vou citar eles aqui. Primeiro deles, suposta atuação em núcleo financeiro ligado à organização criminosa. Segundo ponto, movimentações financeiras consideradas incompatíveis com os rendimentos declarados. A terceira, a utilização de empresas apontadas como possíveis estruturas de lavagem de dinheiro. E por quarto e último ponto, o risco à aplicação da lei penal. O magistrado também destacou
uma série de fatores, como por exemplo viagens de Deolane para o exterior, como aquela que ela havia feito alguns dias antes de ser presa. Ela chegou do exterior e foi presa já praticamente que no mesmo dia, e ele cita isso como possível risco de fuga. Com essas decisões, portanto, ela segue presa na penitenciária feminina de Tupi Paulista, no interior de São Paulo. Ela está sob custódia aí na sala do Estado-Maior, prerrogativa prevista para quem possui número ativo dentro da Ordem dos Advogados do Brasil. Como ela é advogada, portanto, ela tem este benefício. A gente segue acompanhando muito de perto toda essa situação, mas nesse momento o que está posto é isso, uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, na última sexta-feira, negando este pedido de liberdade da defesa de Deolane, e também uma decisão do Supremo Tribunal Federal, em específico do ministro Flávio Dino, que também entende não haver ilegalidade na prisão da influenciadora Deolane Bezerra, que acumula milhões e milhões de seguidores nas redes sociais. Carol. Bezerra acompanhava há muito tempo Deolane Bezerra, Estevão Limana nas redes sociais, mas não dá mais, né, Estevão? Por quê? Primeiro se envolve com o jogo do Tigrinho, depois na Receita Federal acaba escondendo recursos, depois tem 35 empresas fantasmas e agora é o caixa do PCC. Deolane só se envolveu em problema. Como ela está hoje? Está presa ainda? Espero que sim, depois de tudo isso. Ela está escalando nas gravidades dos atos, né, Uribe e Tainá? Uma boa tarde para vocês aí no estúdio e para quem nos acompanha aqui no Bastidores. Ela está, sim, presa e, segundo o secretário de Segurança Pública de São Paulo, a influenciadora foi transferida para a penitenciária feminina de Tupi Paulista, no interior do estado. Essa transferência aconteceu hoje. Ela deixou aqui a capital paulista no início da manhã, por volta das 5 horas, e enfrentou cerca de 700 quilômetros até a cidade do interior. 7 horas de viagem, chegou por lá por volta do meio-dia. A Deolane estava presa na penitenciária feminina de Santana, que fica na zona norte de São Paulo. Passou a noite por lá, após ter passado por uma audiência de custódia também na capital, onde ela, aqui na capital, né, em que ela conseguiu, após a audiência, ela continuou presa. Você vê as imagens aí do momento em que ela deixa a sede do DHPP aqui em São Paulo. Foi por volta das 13h30, 4 horas da tarde de ontem, que ela acabou prestando depoimento aos policiais e deixou a sede do Palácio da Polícia, que fica no centro aqui de São Paulo. Segundo as investigações, então, para você que ainda não acompanhou essa notícia, Deolane seria o principal caixa da facção, o PCC. A operação, que se chamou Vernix, também teve como alvo o próprio chefe do PCC, Marcola, que está preso, 2 sobrinhos e um operador financeiro do esquema milionário de lavagem de dinheiro. O promotor Lincoln Gaquia, em entrevista à CNN, disse ontem que Deolane integrava, vamos dizer assim, a nova face dessa facção criminosa. Que o grupo agora estava utilizando uma estratégia diferente. Estava utilizando integrantes não batizados pelo PCC, que não eram conhecidos, e que pudessem, por exemplo, reinserir o dinheiro angariado de forma ilegal na economia do país. O promotor também disse que Deolane participava de eventos, viagens com familiares de Marcola, que inclusive morava muito próximo a uma sobrinha de Marcola, por isso tinha uma ampla ligação. E como a gente já mostrou, a polícia apreendeu diversos carros de luxo, tinha carro que nem importado para o Brasil numa mansão que fica dentro de um condomínio de luxo também em Barueri, onde a influenciadora e advogada reside. Vamos ver então o que disse o promotor. A Deolane, ela representa uma nova face do PCC, que é aquela que é formada por aquelas pessoas que se associaram ao PCC sem ser dele faccionado, né? Ela não é uma integrante batizada no PCC, porém, ela é uma peça fundamental para que a facção, ou mesmo para que líderes da facção, possam utilizar essas pessoas para lavagem de dinheiro. Eu acredito que outras investigações que ocorreram no passado em relação a Deolane envolviam apenas as relações dela com bets, né, com empresas de apostas. Nesse caso aí, contas particulares delas foram utilizadas, para receber de forma ilegal e ocultar, portanto, dinheiro de lavagem de dinheiro da família Camacho, né? Marcola e Alejandro.